Olá, candidatos. Vocês estão convidados a assistir o curso da Caixa Econômica Federal com foco na banca CESP-NB, que foi definido agora, certo ou errado. O grupo Aprove Já está fazendo um pacote de aula promocional. Todo o curso da Caixa Econômica Federal vai sair por R$ 150. Além das matérias básicas, você ainda vai receber de graça análise gráfica, uma matemática básica do básico ao mais difícil, que eu chamo de matemática básica essencial, 2 aulas de matemática financeira que foi regravado com questões mais atualizadas, assim como conhecimentos bancários. No que se refere a conhecimentos bancários, estou indicando o meu livro de mercado financeiro, que no fundo conhecimentos bancários, essa matéria não existe, é mercado financeiro / conhecimentos bancários para a prova da Caixa Econômica Federal. Assim como meu livro de matemática básica, que cai também para o concurso, junto com o Anderson Menezes, que já está na 2ª edição. Assim como meu livro de lógica, que está na 5ª edição. O de CESP-NB, Exercícios Resolvidos, que está na 2ª edição. E o meu livro da banca CESP, junto com o professor Marco Antônio Renato. Um livro focado aí para banca CESP-NB. Então, dentro dessa realidade, nós vamos fazer aqui agora um vídeo de ética, marketing, atendimento com conhecimentos bancários, questões resolvidas da prova CESP 2006. O que eu fiz? Eu separei algumas questões da banca CESP-NB certo ou errado, que foi de 2006. A de 2012, apesar de ter sido CESP, ela foi múltipla escolha. Se não me engano, 2010 foi Rio múltipla escolha. Então, qual a ideia? A gente varrer todas as possibilidades. Questão certo ou errado, fazia também de múltipla escolha, para você ter uma visão geral da matéria, e partir agora por filtro, dado que a banca agora é CESP-NB, tipo certo ou errado. Então, todos estão convidados para assistir uma aula para valer da Caixa Econômica Federal. Quem for comprar o pacote vai receber de graça essa aula também. O que eu vou fazer aqui? Nós vamos fazer algumas questões da banca CESP-NB, certo ou errado. Então, bibliografia obrigatória, meus livros da banca, da editora Campos, é o CVE, editora Campos, meu livro de matemática financeira, conhecimentos bancários / mercado financeiro, matemática básica, raciocínio lógico, 5ª edição, CESP-NB, provas resolvidas, e o outro livro de CESP, junto com o professor Marco Antônio Renato de Oliveira. Então, nós estamos aqui com o grupo Aprove Já, que na verdade é a melhor equipe do Brasil de fato, e mais com professores realmente atualizados, além de dar aula para concurso, também dá aula em faculdade. Então nós estamos fazendo todo esse filtro aí, com foco de concurso público, para você realmente aprender essa matéria de forma focada. Então desejo a você bons estudos, sucesso e boa sorte. Olá, candidatos. Vamos dar início ao nosso curso de questões comentadas da banca CESP-NB, tipo certo e errado. Selecionei algumas questões da prova de 2006. Fabrício, você vai fazer todas? Não, todas não, algumas. Por que algumas? Porque você vai perceber no decorrer do curso que aquilo que eu expliquei para você, você vai ter realmente condições de fazer uma boa prova. E eu vou te mostrar que, apesar de ter gravado também algumas questões de múltipla escolha, não vai diferir muito do contexto do CESP. E mais do que isso, eu vou te provar que a banca CESP-NB, ela é mais tranquila, porque tem muitas palavras-chave ali que você vai responder de forma correta. E você também vai ter que saber a definição geral, tipo questões de múltipla escolha. Se você não souber a definição que nós vimos lá no marketing, de ética, atendimento, conhecimentos bancários, você vai ficar perdido nas frases ali. Então eu vou te provar que a banca CESP, tipo certo e errado, eu particularmente acho uma banca muito mais tranquila. Então desejo a você sucesso, boa sorte. Fique atento com o meu livro de mercado financeiro / conhecimentos bancários, que algumas questões, tem muitas questões aqui de concurso e algumas comentadas. Então é bibliografia obrigatória para concurso público, Então mercado financeiro / conhecimentos bancários. Então vamos começar fazendo algumas questões de 2006, Fabrício, você separou por ordem? Não necessariamente, mas eu vou abordar conhecimentos bancários, ética, marketing e atendimento, dado que eu gravei essas aulas aí para o grupo Aprove Já. Então vamos fazer muito tranquilo essas questões, e você vai perceber que você tem condições de fato de fazer uma boa prova e realmente gabaritar. Então vamos lá, candidato. Texto para os itens de 19 a 23, ética e moral. Ética tem origem no grego ethos, que significa modo de ser. A palavra moral vem do latim mores ou mores, ou seja, costume ou costumes. A primeira é uma ciência sobre o comportamento moral dos homens.
em sociedade e está relacionada à filosofia. Sua função é a mesma de qualquer teoria. Explicar, esclarecer ou investigar determinada realidade, elaborando os conceitos correspondentes. A segunda, como define o filósofo Vasquez, expressa um conjunto de normas. Lembra que eu falei para vocês, candidato? Né? Ética e moral. A moral está fundamentada aqui em normas e leis. Agora, eu tenho que ficar atento com o texto para ver o que o texto vai defender. Ele pode estar pegando uma questão filosófica, não tem problema. Aceitas livre e conscientemente, que regula o comportamento individual dos homens. Ao campo da ética, diferente da moral, não cabe formular juízo valorativo. Lembra, candidato? A ética é uma conduta o quê? Universal, né? Fabrício Ratazana é uma pessoa corrupta em qualquer parte do mundo, né? Mas sim explicar as razões de existência de determinada realidade e proporcionar a reflexão acerca dela. A moral é normativa e se manifesta concretamente nas diferentes sociedades como resposta às necessidades sociais. Sua função consiste em regulamentar as relações entre os indivíduos, entre estes e a comunidade, contribuindo para a estabilidade da ordem social. Vejam que o texto não fugiu à definição que eu dei para vocês, né? Que a moral está fundamentada em normas, em leis dentro da sociedade. E a ética é uma conduta universal. Se você realmente não entender isso, você não tem como fazer esse tipo de questão. Desafio você, candidato. Mas vamos lá enfrentar essas questões. A partir do texto acima, julgue os itens a seguir. Olha que questão tranquila da CESP-NB. Pô, Fabrício, você fez questão também da CESGran Rio, da CESP Múltipla Escolha. Tem como fazer por aqui também pelo que você ensinou? Com certeza. Então vamos lá, ó. A distinção fundamental entre ética e moral decorre de explicação etimológica? Não necessariamente. Eu falei para vocês que ética e moral é um conceito relativo. Uma é uma conduta universal e a outra é uma conduta fundamentada aqui, em normas, em leis, né? Aí o candidato, ele pega aqui, né, o conceito do texto aqui. Então cuidado, ele está pegando aqui a origem, mas a discussão não é essa, né? A discussão não é essa. Então esse item está errado. Questão 20. Infere-se do texto que ética é definida como uma ciência sobre o comportamento moral dos homens em sociedade. Corresponde a um conceito mais abrangente e abstrato que é o da moral? Com certeza. Agora, infere-se do texto. Agora a discussão aqui, né, é o que o texto, que o conceito de ética realmente é mais abrangente. Lembra-se que ética é uma conduta que é universal. Isso é realmente mais abrangente. Então aquela definição que eu te dei na teoria, que eu fiz questão na CESGran Rio, da CESP Múltipla Escolha, serve também aqui, ó. Você não tem nenhuma dificuldade, né, de enfrentar esse tipo de questão. Então muito tranquila a questão. Então o item está correto. Questão 21. Compete à moral como conjunto de normas reguladoras de comportamento chegar por meio de investigações científicas a explicação de determinadas realidades sociais, né? O que pegou aí nessa questão aí? Compete à moral como conjunto de normas reguladoras de comportamento? Não é que seja reguladora, né? Se a moral é uma conduta fundamental, né, associada em normas e leis, são leis daquele país que são seguidas. Agora, não é um conjunto de normas reguladoras de comportamento, não, né? Está fundamentado em leis daquela sociedade. Então, o que pegou um pouco foi essa questão aí. A questão está incorreta. Então, ó, vamos lá, candidato. Com base nas afirmativas do segundo parágrafo do texto Ética e Moral, então, segundo parágrafo do texto Ética e Moral. E considerando a notícia reproduzida acima, julgo os itens subsequentes. Pelo foco da ética, o comportamento dos voluntários da FENAI e da ONG Moradia e Cidadania é considerado louvável e relevante. Essa questão aí, né, vejo que ela é muito interessante. Qual foi a maldade aqui? É um conceito de inserção social, né? É um conceito, né, universal, um conceito de norma fundamentada em lei para ter certos direitos da cidadania, para ter certos direitos. Então não é pelo foco da ética, é pelo foco o quê? Na moral, né? Então, olha como o contexto que a gente tem que estar atento. Se você olhar, você pode atacar essa questão sim por esse método, né? Então esse item aí está o quê? Errado. Vamos ver a outra. Depreende-se que deve haver um comprometimento moral, ó. Olha como a 23, dado que aqui é errado, e não é ética, é moral, a 23 já começa a cercar mais a questão, ó. Depreende-se que deve haver um comprometimento moral que impulsiona nas pessoas da comunidade carente citada na notícia
a se organizarem em um sistema de cooperativa, a fim de contribuírem para a inserção social de todos, né? Agora, essa inserção social de todos aqui é de todos aqueles que estão nesse contexto, ou seja, que ainda não tem a sua cidadania plena, assim dizendo. Então esse todos aqui não é a conduta universal, então cuidado com isso. Então 23, o item está correto. Então muito bem feita essa questão do CESP, né? Realmente está de parabéns. Mas você percebe que você consegue fazer muito bem pelo conceito de ética moral que eu te expliquei. Sem aquele quadrinho você não consegue fazer, e nem por esses métodos aí decoradinho que eu sei que existe por aí. Você não consegue fazer as questões. Então vamos lá para as próximas questões. 24, 25. Portanto, nem por natureza, nem contrariamente à natureza, portanto, nem por natureza, nem contrariamente à natureza, a virtude moral é engendrada em nós, mas a natureza nos dá a capacidade de recebê-la. A esta capacidade se aperfeiçoa com o hábito. Aristóteles, Ética e Nicômacos, Brasília, editora da UNB, papapá. Com base na citação de Aristóteles acima, é correto afirmar que, olha que questão interessantíssima, né? Interessantíssima. Ele pergunta a questão 24, o ser humano é mau ou bom por natureza? Mas vamos ver o que o texto fala, ó. Nem por natureza, nem contrariamente à natureza, a virtude moral é engendrada em nós. Ou seja, nem por natureza e nem contrariamente à natureza. Então, tá errado esse item aqui. O ser humano é mau ou bom por natureza? Não, tá errado esse item aí, né? É só você ficar atento, né? E a outra, a virtude moral não é algo inato ao ser humano, né? Com certeza, né? Com certeza, né? Com certeza. Então, duas questões aí muito bem feitas, muito tranquila, né? Questãozinha aí da CESP, UNB. Questão 26 e 27. Julgue os itens a seguir relativos às noções de conceitos de ética. Então, questão 26 e questão 27. A ética ocupa-se basicamente de questões subjetivas, abstratas e essencialmente de interesse, aqui que ficou ruim, ó, particular do divino. Não, lembre-se que a ética é uma conduta o quê? Universal. Essa é a palavra-chave, candidato, né? Então esse 26, o item está errado. Agora, uma ética deontológica é aquela construída sobre o princípio do dever, né? Aí esse item aí está correto. O que pegou aqui, né, era o conceito de ética deontológica, né? Então pode dar uma olhadinha lá no Google, que se você, mesmo que você não saiba, né, agora, construída sobre o princípio do dever. Candidato, isso aqui é uma conduta universal. Se esse princípio do dever é moral e imoral, isso é uma outra discussão. Então, muito bem feita a questão. Eu tô te provando que você tem que saber bem aquele conceito de, né, normas e conduta universal. Então, muito atento com isso aí. Questão 28, né? Vamos ver agora em questão 28 e 29. Acerca do padrão ético no serviço público, julgue os itens a seguir. Olha aí, né, que eu gravei lá com vocês, né, o servidor público, né, o curso lá da Unileges, da Interleg, meu material lá focado. Então, olha como é que a questão da CESP aparece aí. Age, acerca do padrão ético no serviço público, julgue os itens a seguir. Age contra a ética ou pratica ato de desumanidade o servidor público que deixa, de forma injustificada, uma pessoa à espera de solução cuja competência é do setor em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço. Com certeza, age contra a ética. Candidato, ética é uma conduta universal e o servidor público tem que atender com qualidade, se está ali com qualidade total. Então ele age contra a ética sim. Não estou discutindo aqui, pelo amor de Deus, direito administrativo, princípio da impessoalidade. Ah, entrou ali na fila uma pessoa que eu não gosto, vou deixar ele de molho shoyu, vai ficar 30 minutos nessa fila. Não estou discutindo nenhum princípio, né, do ponto de vista administrativo, lá do direito, depois via legal. Não estou discutindo aqui, pelo amor de Deus, o princípio da impessoalidade, não é isso a questão. Eu estou discutindo, né, o padrão ético, ou seja, isso age realmente contra a ética. Se a ética é uma conduta universal, tem que atender todas as pessoas que ali entram, né, naquela instituição pública com qualidade, né? Então, perceba que a questão muito bem feita, você consegue responder de fato o que eu expliquei.
O servidor público não pode desprezar o elemento ético de sua conduta, com certeza. Assim, o servidor público tem que decidir entre o legal e o ilegal, o conveniente e o conveniente, o oportuno e o inoportuno, bem como entre o honesto e o desonesto. Ou seja, quando ele tem que decidir, né, ele já sabe que tem que atender de forma ética. Agora, a moral, que é uma conduta fundamental em normas e leis, é que vai ficar na cabeça dele se vai ser corrupto ou não, né? Ou seja, de forma legal ou ilegal, conveniente ou inconveniente. Muito bem feita essa questão. Então o item está correto. O que eu estou te provando aqui, candidato? Se você entendeu bem as questões de múltipla escolha, entendeu bem as definições, não tem como errar a questão do SESP. As questões do SESP são muito bem feitas. E quando geralmente o item está errado, ela vai vir geralmente várias situações erradas. E no caso aqui de ética e moral, a tendência é trocar e ficar tendo conceito de conduta, né, geral, né, conduta universal, e uma conduta fundamentada em normas e leis. Então, muito tranquila a questão. Vamos ver agora para a questão 30 e 31.